Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é Dia de Finados, uma falsa doutrina. Você sabia que adorar os mortos é contradição à palavra de Deus? Pois é, consultar os mortos e esperar a proteção deles, acender velas para eles, invocar a presença deles, pedir ajuda a eles, tudo isso é uma grande farsa, não passa de uma grande heresia. Saiba que o Dia de Finados foi criado no primeiro século. Naquela época, as pessoas tinham hábito de visitar túmulos dos mártires. Mas antes de explicar tudo isso a você, eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário, porque toda terça e sexta-feira estarei trazendo novas informações sobre o Evangelho da Graça para iluminar a sua mente. Continuando, a partir dos anos 732, foi autorizado a realização de missas em memória aos mortos. Esta autorização veio da Igreja Católica por parte do Papa Gregório III aos padres, e isso se espalhou por toda a Europa. O Dia de Finados foi definitivamente instituído e regulamentado no século X, na Abadia Beneditiana de Cluny, na França, pelo abade Odilo, conhecido como Santo Odilon. Até aqui, você já percebe que o Dia de Finados não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o Evangelho da Graça. O dia 2 de novembro foi estabelecido como Dia de Finados em homenagem aos mortos. A intenção da Igreja Católica era que no dia 2 de novembro as pessoas viessem a rezar por aqueles que cometeram pecados em vida e foram perdoados. Daí fica uma pergunta: que pecado? Se não há mais pecado, pois Cristo removeu o pecado do meio dos homens. Saiba que o pecado era a transgressão da lei de Moisés. E esta lei se dividia em duas partes: 365 leis negativas e 248 leis positivas, que somando as negativas com as positivas dá o número exato de 613 leis, que são preceitos que condenava os judeus se eles viessem a infligir estas leis. Foi esse o pecado que Cristo aniquilou na cruz. Veja o que diz em 1 João 1, versículo 8. Diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Veja, o sistema religioso se baseia neste versículo para dizer que tem pecado, mas saiba, porém, que João falava antes da cruz, e ele falava aos judeus que viviam debaixo da lei de Moisés. E isso não diz respeito aos gentios ou a nós no presente, pois depois da cruz tudo mudou. Veja o que diz Paulo em Romanos 5, versículo 8. Diz o seguinte: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então veja que Paulo diz, quando éramos pecadores. Ele não diz que somos pecadores. Ele diz também que Cristo morreu por nós pelos nossos pecados. Sendo assim, não temos pecados. E para completar o entendimento, nós não somos judeus. E nós nascemos depois da cruz. Portanto, já nascemos livre e sem pecado. O sistema religioso não sabe definir, na verdade, o que é pecado. Então, meu amigo,
É uma tremenda falta de entendimento dos religiosos acharem que têm pecado. Veja o que diz em Hebreus 9:26. Diz o seguinte: de outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E isso aconteceu? Todos sabemos que Cristo foi crucificado para tirar o pecado do mundo. Mas o sistema religioso insiste em dizer que temos pecado e que nada disso aconteceu. Eles estão com os olhos embaçados e a mente confusa em relação a isso. Em Zacarias 3, versículo 9, diz o seguinte: pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Agora me diga, tirou ou não tirou? Pois Cristo na cruz removeu o pecado do mundo. Ele removeu todas as iniquidades que condenava os judeus num só dia. Ali se cumpriu a profecia dita por Zacarias. Portanto, meu amigo, pecado não existe. Qualquer instituição religiosa que diz que a pessoa deve rezar pelos mortos ou adorar os mortos e consultar os mortos é uma grande heresia. É tudo uma farsa para extorquir as pessoas, pois não tem fundamento algum na Bíblia, nem está no Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da Graça, que nos foi apresentado pelo apóstolo Paulo. Sendo assim, o dia de finado não existe. Não passa de mais uma invenção do homem, com o objetivo de encher os seus bolsos e encher os cofres da instituição que criou este evento. Veja o que diz em Eclesiastes 9, versículo 5. Diz o seguinte: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Versículo 6. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram, nem tem eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Sabe então, meu amigo, que se você quiser prestar uma homenagem a alguma pessoa, faça enquanto a pessoa estiver viva, pois os mortos não sabem de coisa nenhuma. É o que está escrito. Eles não podem te ouvir. E toda essa adoração que se faz no cemitério pelos mortos, como pedir ajuda e invocar a presença deles, querendo resposta deles, não passa de idolatria, como fazem na Igreja Católica, adorando e atribuindo o mérito de um milagre feito por Deus à imagem de pessoas que já morreram, a qual eles chamam de santos. Isso é uma grande cegueira espiritual. Eles estão com os olhos vendados. Não sabem o que fazem. Veja o que diz Eclesiastes 9, versículo 10. Diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Porque no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Sabe então, meu amigo, que Seol é sepultura, e nela tudo se acaba. A carne volta ao pó e o espírito volta a Deus, onde é a sua pátria. Portanto, veja que o dia de finados foi criado pela Igreja Católica no primeiro século, não foi instituído por Cristo, pois o Evangelho de Cristo não fala sobre isso. Creio que você entendeu e creio também que agora
você está com a mente e os olhos iluminados. Para encerrar, fique com Deus e até o próximo vídeo.